Olá, gente, tudo bem? Vocês devem ter visto essa visita que o Lula fez ao Papa no Vaticano, né? O Papa recebeu o Lula para discutir principalmente sobre questões sociais ali e também demonstrar claramente o seu apoio, né, ao Lula e o reconhecimento que ele tem, né, do que foi o governo Lula. E como eu disse do meu último vídeo também sobre esse caso, o Papa sempre demonstrou essa sua postura política, né, favorável ali ao Lula, nessa questão também contra essa prisão do Lula, tudo mais. Ele falou isso, fez uma carta ao Lula falando que a verdade iria aparecer, né, falando sobre esse caso, né, e criticou também diversas vezes a forma como a imprensa tratou esse caso e vem tratando a questão no Brasil. Ou seja, claramente o Papa demonstrou uma posição contrária ao golpe que houve no Brasil. Mais uma prova disso é o fato dele não ter vindo no Brasil, né? Ele deixou bem claro o porquê, né? Ele não veio no Brasil, né? Desde a época lá do Temer, agora com o Bolsonaro também não. Ou seja, ele tem uma postura evidente contra o golpe no Brasil. Isso daí todo mundo sabe, né? Eu acho que é preciso ser muito tolo para não perceber isso, né? E esse Paulo Cogos, para quem não conhece, é um cara que se diz anarcocapitalista, né, ANCAP, e ele faz parte de um tipo de anarcocapitalismo que utiliza-se da Igreja Católica, né, que se diz católico ali, claramente para poder, né, iludir essas pessoas, né, essas pessoas que estão no meio religioso, né, tentando, vamos dizer assim, unir essas duas coisas, unir o pensamento religioso com o pensamento anarcocapitalista, né? Então, ele é uma linhagem diferente da maioria dos ANCAPs que a gente observa na internet, que a maioria deles se dizem ateus, né? Se colocam contrários à religião, né? Mas o Paulo Cogos não. Faz parte dessa linha que atrela ali o pensamento ANCAP ao pensamento religioso. Isso, evidentemente, traz uma série de contradições que eu não pretendo tratar aqui porque não é o tema desse vídeo. Mas uma coisa que a gente observa em relação ao Cogos, né, que demonstra claramente ali sua desonestidade intelectual, né, é a forma como ele falou aí desse encontro do Papa com Lula. Primeiro ele teve que fazer todo um malabarismo retórico para poder justificar por que ele poderia criticar a figura do Papa. Afinal, ele apresenta uma linha de raciocínio, de pensamento, geralmente, de um respeito muito forte dessa hierarquia religiosa, né? Que é uma das características principais ali na, na Igreja Católica. Ele apresenta alguns discursos lá, algumas coisas que aconteceram há mais de 1000 anos atrás, há quase 1000 anos atrás, 700, 800 anos atrás, para justificar isso, né? De forma totalmente descontextualizada e fazendo uma falácia também que é a falsa equivalência, né? Tratando de coisas que não tem nada a ver. Então, para poder justificar a crítica dele ao Papa, como se o que o Papa tivesse feito fosse algo errado, assim. E outra, ele fala também como se o Papa tivesse feito isso sem saber de nada, como se não tivesse entendendo. E uma outra mentira que ele conta é que ele fala como se o Papa tivesse recebido Lula para perdoar do que ele fez. Ou seja, como o Papa tivesse consciência de que o Lula tivesse feito tudo aquilo que ele fez, tudo de errado, e que fosse perdoá-lo pelo que ele fez. Mentira. A posição que o Papa sempre tomou foi contra a perseguição política bem clara que teve contra o Lula. Então, esse Paulo Cogos está cometendo uma grande desonestidade intelectual, está mentindo a rodo, né, para poder tentar justificar a sua posição. Ficou sem saber ali o que dizer e teve que inventar essas mentiras, né? Nada que me surpreenda muito vindo desse Cogos, é uma coisa muito comum dele fazer, né? Então, assim, o que a gente observou por parte não só do Cogos, mas
de outros aí conservadores e da grande mídia principalmente, foi uma grande preocupação com essa postura que o Papa tomou, postura muito corajosa, de demonstrar o seu apoio ao Lula, né? As causas que ele defende, a tudo mais. Porque a gente observa muito bem o que aconteceu com o Brasil depois do golpe, né? O Brasil voltou ao mapa da fome, todas essas reformas que são totalmente prejudiciais para o Brasil e para o povo estão sendo aprovadas, algumas já foram aprovadas, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, outra mini-reforma trabalhista, entre outras, né? Privatizações, enfim, né? Todas essas medidas neoliberais são extremamente prejudiciais para o país, para o desenvolvimento econômico e social do país. Então, o que o Papa está tentando articular é uma posição política dele, a articulação dele com outros líderes ali importantes, principalmente o Lula, né? Em prol do Brasil, né? Em prol da defesa da Amazônia, em prol da defesa dos direitos sociais, das conquistas sociais que o povo conseguiu nas últimas décadas e que vem perdendo nesse governo, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Então essa postura é bem clara. Então o Paulo Cogos, ele tenta criar uma narrativa totalmente falsa, totalmente contrária ao que está acontecendo, totalmente diferente do que está acontecendo, fora da realidade, o que é bem comum de ANCAP, né? ANCAP parece que vive no mundo imaginário. Eles criam um mundo imaginário e partem de premissas de que aquilo é real, acreditam que aquilo é real e começam a argumentar em cima de uma coisa falsa, de uma premissa falsa, né? De um axioma falso. Eles criam um falso axioma, uma falsa realidade e seguem ela dogmaticamente. É isso que é o ANCAP. Então, todo tipo de idiotice, de bizarrice que você possa imaginar, eles defendem, né? E defendem como se fosse a melhor coisa do mundo, né? A escravidão é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa é uma pessoa ser escrava de outra. Ela escolhe isso. Esse é o pensamento deles. Quer dizer, a pessoa, eles pensam o seguinte: se o indivíduo não tem nada e se sujeita à escravidão porque não tem outra opção, porque é isso, ou morrer para eles é uma escolha do indivíduo. Vamos parar para pensar um pouco. É a mesma coisa de, por exemplo, você está sendo assaltado por alguém, aí o cara bota uma arma na sua cabeça e diz: olha, passa o seu celular ou eu te mato. Aí foi uma escolha sua. Não, olha, foi uma livre troca ali. O sujeito deu ali o celular porque ele, ele escolheu, ele quis. É a mesma coisa. Por quê? Porque se o sujeito não der o celular, ele morre. A mesma coisa, o sujeito se submeter a uma escravidão ou semi-escravidão, porque senão ele morre também. A mesma coisa. Ele não escolheu livremente isso, ele não tinha outra opção. Ele não tinha opção. Então esse conceito de liberdade para eles é extremamente limitado e imbecil, né? É o conceito mais idiota que tem de liberdade. É o conceito que esses ANCAPs seguem. Ainda se dizem libertários. Cometem essa blasfêmia, praticamente. Blasfêmia não, tô brincando. Cometem esse grave erro aí de dizerem que são libertários. No caso do Cogos, houve toda uma discussão entre esse meio libertário aí para dizer que ele não era. Mas na verdade nenhum deles é. Obrigado a todos e até mais.